Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui começando o quarto webinário da disciplina de Matemática Discreta. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Acredito que esteja tudo certo aqui. Qualquer coisa, alguém me dá um feedback. Eu vou iniciar, na verdade, o webinário de hoje, eu vou retornar no problema que eu deixei no webinário passado. Depois eu vou tratar de alguns tópicos aqui hoje que vão envolver bastante probabilidade. Mas de início aqui, então, eu vou começar tratando de um problema do encontro passado que eu deixei aqui. Na verdade, eu deixei até um problema parecido lá no fórum de discussão 3. Eu até tive dando uma olhada que o pessoal estava postando algumas soluções lá usando combinação simples. E, na verdade, aquele lá se tratava de um problema que usava a combinação com repetição, que eu já tinha comentado com vocês anteriormente na aula. Esse problema aqui também, ele é um problema que ele pode ser resolvido através da combinação com repetição. Só que aqui tem um detalhe, né? Quando a gente usa a combinação com repetição, na verdade, a gente está encontrando nessa equação aqui o número de soluções inteiras não negativas. Ou seja, as soluções, o total de soluções que a gente encontra, elas incluem as possibilidades dessas incógnitas aqui poderem ser igual a zero. Então, por exemplo, uma solução inteira dessa equação, uma solução não negativa, ela poderia ser, por exemplo, x igual a 10, yzwk igual a zero. Só que nesse problema que eu propus aqui, não seria válida essa solução. Justamente por causa desse detalhe aqui, que eu até deixei já marcado com vocês lá no encontro anterior. Como eu quero apenas soluções positivas, eu tenho que garantir, de alguma maneira, que cada uma dessas incógnitas, elas tenham pelo menos o valor de uma unidade. Cada uma delas, elas vão ter que ter pelo menos o valor de uma unidade. Então, o que dá para a gente fazer aqui, na verdade, é uma pequena transformação nessa equação. O que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou pegar essa primeira variável x e eu vou fazer uma aplicação dela aqui, que é a seguinte. Eu vou transformar ela numa segunda variável x1 mais uma unidade. Ou seja, as minhas soluções dessa equação, na verdade, elas vão ser baseadas nessas novas variáveis que eu vou encontrar. E esse 1 que eu estou acrescentando aqui, ele vai garantir para mim que cada variável dessa vai ter pelo menos uma unidade. Quando eu resolver, claro, a equação baseada na variável x1 aqui, né? Então, eu vou fazer essa modificação e o que vai acontecer? Eu vou escrever que o x é igual a x1 mais 1, vou escrever que o y vai ser também um y1 mais 1, vou escrever que o z vai ser um z1 mais 1, da mesma forma para o w, vou colocar aqui o w como um w1 mais 1, e o k também. O k vai ser um k1 mais 1. Ou seja, o que eu consigo fazer aqui? Eu consigo garantir que o meu x, mesmo quando eu colocar 0 para o x1, ele vai ser igual a pelo menos uma unidade. Eu não vou ter aqui, então, nenhuma solução mais nula. Todas as minhas soluções, elas vão ser positivas e não nulas. Ou seja, cada um desses valores aqui agora, eles vão valer a partir de uma unidade. Com esse detalhe, eu consigo fazer uma substituição ali, e aí eu consigo, na verdade, transformar a minha equação nessa nova equação aqui,
ficaria x1 mais y1 mais z1 mais w1 mais k1. E agora, ao invés de ser igual a 10, como eu acrescentei essas 5 unidades em cada uma dessas variáveis, na verdade é que agora não vai sobrar mais 10. Vão sobrar só 5 unidades para eu colocar na equação. Basicamente, aqui, o que foi que eu fiz? Eu peguei, já dei uma unidade para cada uma das variáveis, das incógnitas, perdão, para garantir que elas não vão ser nulas. Eu dei uma unidade para elas. Como são 5 variáveis e eu dei uma unidade para cada uma delas, me sobraram aqui as outras 5 que eu devo distribuir aqui, no caso, para essas novas 5 variáveis que me auxiliam aqui na solução da equação. Então, na verdade, o meu problema de resolver essa equação, ele se transforma a resolver essa equação aqui, com um detalhe diferente. Essa segunda equação aqui agora, eu quero encontrar as soluções não negativas, que foi o comentário que eu fiz lá sobre o problema original que a gente resolveu no terceiro webinário, no webinário passado. Quando eu falo de soluções não negativas, significa que essas variáveis aqui agora podem assumir tranquilamente o valor zero, inclusive, né? Só para dar uma relembrada aqui, uma maneira interessante que eu achei de mostrar para vocês uma representação da solução era atribuindo aqui pontinhos, nesse caso que vão ser 5 pontinhos, para distribuir para esses valores aqui. Aí, por exemplo, só uma solução de exemplo aqui que nós poderíamos ter, eu poderia ter 2 pontinhos na variável x1, mais 2 pontinhos na variável y1, mais um pontinho, por exemplo, na variável z1, e as variáveis w e k, eu poderia deixar elas sem nenhum pontinho agora. Essa seria uma solução para essa equação aqui de baixo, que, na verdade, se trata da mesma solução da equação de cima, levando em conta a condição dos positivos. Então, eu cheguei a comentar com vocês que, na verdade, o nosso problema aqui, ele se baseava, na verdade, em permutar esses objetos aqui, que nessa situação vão ser 5 pontinhos, né? E 4 sinais de mais, né? 1, 2, 3, 4. Eu coloquei um a mais aqui, mas na verdade, depois da variável k, não vai ter nenhum sinal de mais aqui, não. Aqui representa a variável x, y, variável z, w e a variável k. Depois não tem mais nada aqui, não. Ou seja, eu tenho aqui um total de 9 posições para escolher onde os 5 pontinhos vão ficar posicionados. Ou então, escolher as 4 posições em que os sinais de mais vão ficar posicionados. De um modo geral, a solução da equação, na verdade, a gente viu que é dada pela combinação com repetição. Combinação com repetição em que eu tenho 5 elementos para distribuir para 5 incógnitas aqui nesse caso, ok? E aí, pela definição lá de combinação com repetição, que eu já comentei com vocês, isso aqui é transformado numa combinação simples, onde eu somo aqui as duas grandezas e subtraio uma unidade, e em relação a essa quantidade que eu tenho que distribuir aqui. Isso aqui, na verdade, se torna numa combinação simples de 9 elementos tomados 5 a 5, que seria equivalente também à combinação 9 tomado 4 a 4. Então, essa combinação aqui, ela dá a solução dessa equação, que equivale, de acordo com a transformação que eu fiz aqui,
com a quantidade de soluções inteiras positivas dessa primeira equação aqui. Então, resolvendo essa combinação aí, eu vou colocar aqui só o resultado. Depois, quem quiser dar uma conferida, fique à vontade. Isso aqui vai me dar 126 soluções. Ou seja, essa equação aqui, ela tem 126 soluções não negativas, e essa primeira, ela tem 126 soluções positivas. Se fossem aqui soluções não negativas, certamente a gente teria aí uma nova quantidade de soluções, certo? Então, está aqui resolvido e concluído aí o problema do webinar passado. Então, eu vou dar continuidade aqui agora, focando mais no tema de hoje, que vai ser a probabilidade. E aí, para começar a falar de probabilidade, eu vou relembrar de uma coisa que eu comecei a comentar aí com vocês, lá no primeiro webinário que eu falei de criptografia. Comecei a falar de criptografia, lá de César e tal. Teve uma época aí da Segunda Guerra Mundial que foi muito importante a questão da probabilidade e a questão da criptografia na invenção de códigos nazistas, que eram usados lá durante a guerra para poder transmitir as mensagens. Então, eu vou só resumir um pouco aqui do envolvimento aqui da probabilidade da criptografia com isso, mas depois eu deixei até como sugestão lá no Fórum 4, quem ainda não viu, se conseguir assistir um filme que se chama O Jogo da Imitação. Esse é um filme de 2014 e ele trata exatamente de contar a história dessa máquina que foi criada, uma máquina que chamava Enigma, que foi criada pelos nazistas lá, na época da Segunda Guerra, para enviar mensagens, e que os ingleses trabalharam muito em cima disso, trabalharam muito em cima da probabilidade e das pesquisas, para poder quebrar o código que foi feito por essa máquina, para conseguir interceptar as mensagens, e foi uma coisa muito marcante, que teve muita influência no resultado final da guerra. Mas aqui eu vou só exemplificar para vocês como funciona direitinho, porque através disso aqui, depois vocês podem estar pensando em alguma atividade aí para as turmas, conhecendo esses pontos históricos, esses fatos matemáticos também marcantes, com certeza a gente consegue trazer algumas atividades legais aí depois para dentro da sala de aula. Então, aqui, na verdade, como que era feito? Era criada uma sequência de binários. As máquinas têm essa característica de ser mais fácil trabalhar com binários, e não é de hoje, desde quando começaram as invenções. E aí tem uma série de símbolos aqui, na verdade, como a gente usa aqui uma sequência de 5 algarismos binários, então, na verdade, a gente tem 32 possibilidades. Essas 32 possibilidades permitem criar aqui letras, números, e tem esse símbolo da barra aqui, que eu vou comentar um pouco mais, que ele foi um ponto-chave lá para os ingleses conseguirem decifrar o código. Mas, basicamente, qual é o procedimento que é feito lá pela máquina, lá pela Enigma? Na máquina, era como se fosse uma antiga máquina de escrever mesmo, digitava-se uma letra. Quando digitava uma letra, tinham os rotores lá na máquina que eles giravam, de acordo com a configuração que era feita. Essa configuração, quando os rotores giravam, eles geravam um outro número, que quando você somava esse número com esse número, a gente gerava, então, uma encriptação da letra que inicialmente tinha digitado. Então, por exemplo,
Esse exemplo aqui eu peguei lá do caderno didático de vocês, só para comentar aqui um pouco. Mas o que acontecia? Se digitava lá a letra P, que tinha esse código binário correspondente, nessa tabela que eles usavam, é claro. Quando os rotores giravam, eles geravam um número lá, de acordo com a posição inicial que estavam os rotores. E aí, no caso, por exemplo, gerava lá a letra M. Esses dois números eram somados, e quando somados, eles geravam uma nova configuração de número que corresponderia aqui, no caso, à letra R, que seria a letra criptografada. Naquela época já era comum sinais de rádio e pulsos elétricos, então essas mensagens elas eram enviadas muito por código Morse, através de sinais de rádio e pulsos elétricos. Como trabalha em binário, seria muito tranquilo enviar essas mensagens, ou até mesmo as letras diretamente. Mas era dessa forma que era feito. E aí, no meio do caminho, os ingleses interceptavam essas mensagens, esses pulsos elétricos, e até um certo momento não conseguiam desvendar, mesmo sabendo que se tratava de alguma mensagem criptografada. Eu vou só comentar um detalhe aqui com vocês sobre essa soma do binário que era feito por essa máquina. É porque na aritmética usual, a soma de binários que foi realizada aqui não é exatamente a correta, está sendo feita de uma maneira diferente. O que foi feito ali? A letra P lá, que era equivalente a 0, 1, 1, 0, 1, ela seria somada com o número correspondente à letra M, que é o 0, 0, 1, 1, 1, nessa tabela que era criada. E na aritmética usual, essa soma ela é feita de uma maneira diferente da que era feita lá pela máquina Enigma. Como que usualmente era feita essa soma, né? Primeiro, é claro que vale lembrar que esse número aqui em binário seria equivalente ao número 13. Esse número aqui é equivalente ao número 7. Então, obviamente, essa soma teria que equivaler ao número 20, né? Uma aritmética aqui correta dos binários para somar teria que dar como resultado o número 20. E, de fato, é isso que acontece, né? Quando a gente soma aqui utilizando a aritmética dos binários, depois fica uma sugestão também para quem quiser dar mais uma olhada. O 1 com 1 aqui, ele vai saltar para a próxima casa, para o início do próximo ciclo, então eu tenho que levar aqui uma unidade. 1 com 1 de novo, eu vou ter que saltar para o próximo ciclo, vai ficar 0, eu vou ter que levar uma unidade de novo. Aqui, 1 com 1 vai saltar para o próximo ciclo, vou ter que levar uma unidade, só que como tem outro 1 aqui, vai ficar 1. Aqui a mesma coisa, 1 com 1, ele completa o ciclo do binário, que é só 2. Então, eu tenho que colocar 0 e saltar aqui 1 para a próxima... Eu estou falando próxima unidade, mas, na verdade, para a próxima ordem aqui, né? No caso dos binários. E aqui vai ficar 1 no final. E, de fato, esse número aqui, ele corresponde exatamente ao número 20. Que naquela representação que foi dada aqui, na verdade, seria a letra S. Na verdade, seria a letra S. Só que pela máquina, o cálculo feito era um pouco diferente. O cálculo feito era esse aqui, ó. Vou pegar os mesmos números que estão ali, que corresponde à letra M. E aí, o cálculo feito lá pela Enigma, ele, na verdade, trabalhava dessa maneira, ó. Quando você juntava dois algarismos iguais, o resultado seria sempre 0. E quando você juntava dois algarismos diferentes, o resultado seria sempre 1. Esse era o detalhe lá que era usado. Aqui também acontece isso, né? Quando eu junto números iguais, o resultado vai ser 0. Só que
tem essa questão de levar aqui as quantidades para as outras ordens. Só que o que a máquina fazia, na verdade, não era isso. Ela simplesmente fazia essa combinação de possibilidades aqui. Iguais fica 0, diferentes fica 1, iguais fica 0, diferentes fica 1, iguais fica 0. E aí, na verdade, a gente viu que isso aqui, lá na encriptação pela tabela, na verdade, isso aqui ficaria transformado na letra R e não na letra S. Só uma curiosidade aqui para vocês entenderem depois melhor o funcionamento lá dessa máquina. Então, basicamente era isso que acontecia. Agora, tem aqui uma tabela justamente para tentar explicar esse fato aqui, ó. Quando soma duas letras, na verdade, a gente está somando dois números correspondentes a dois símbolos. E aqui a gente tem uma tabela bem longa, mas que corresponde a todas as possibilidades, que são das letras, dos números e também de alguns caracteres que são usados aqui. Então, quando a gente junta dois números desses, o que acontece? A gente consegue encriptar através de outra letra. Então, esse era um dos segredos da máquina, mas além disso, tinha a questão lá da posição inicial dos rotores, que eles mudavam lá diariamente para poder confundir quem estava tentando decifrar a mensagem. Uma coisa que aconteceu aqui, que a gente poderia chamar de deslize, que aconteceu lá por parte dos alemães, o deslize que eles cometeram foi exatamente nesse símbolo aqui, ó. Toda vez que se uma letra ela é combinada com a própria letra, ou seja, se aqui a gente tem a própria letra e os rotores geram a mesma letra, na verdade o símbolo produzido ia ser sempre a barrinha. E aí, essa barrinha era muito usada para poder separar palavras. Eles usavam elas para separar palavras e separar informações. Então, na prática, esse símbolo, por um descuido, ele era muito usado. E ele, na verdade, era o mais usado. Ele era tão usado que a frequência desse símbolo lá nas cartas, nas mensagens, era algo aproximado a 20%, o que é muita coisa, né? Se a gente for comparar com a quantidade de símbolos totais que tem aqui, letras, números e alguns caracteres, alguns símbolos. Então, através desse símbolo, os ingleses lá conseguiram perceber que, na verdade, como tinha muitas combinações de rotores, eles só precisavam testar qual que era a combinação de rotores que geraria um grande uso da barrinha, que provavelmente seria, usando aí o estudo de probabilidade, provavelmente seria a posição ideal para encriptar a mensagem. Então, é muito interessante, acho que vocês verem o filme lá, tem toda uma questão política por trás disso, tem toda uma questão matemática de construir uma máquina, porque certamente, mesmo eles tendo conhecimento disso, é impossível decifrar manualmente o código. Na verdade, esse código é tão bom que até hoje, para computadores, seria difícil decifrar ele. Mas, por esse ponto aí que eu comentei aqui com vocês, os ingleses conseguiram construir uma máquina lá e tal para tentar desvendar isso. Aí envolve muito estudo da probabilidade, que eu vou comentar um pouco mais agora aqui com vocês. Então, já que essa situação toda aí nos traz a probabilidade, o estudo deles lá estavam baseados, então, na probabilidade de aparecer o símbolo lá da barrinha, né? Em quais situações que tinham essa maior chance de aparecer. E
E aí vale a pena aqui ressaltar alguns pontos importantes aqui da probabilidade. Então, olha só. Digamos que eu defino aqui um conjunto U, sendo para a gente um universo de possibilidades. Às vezes também a gente chama isso aí na probabilidade de espaço amostral, né? Que nada mais é do que a gente pegar todas as possibilidades de uma situação que eu estou analisando. Isso aqui, na verdade, define para a gente todos os casos possíveis de uma situação. Só para vocês terem uma ideia aí, nessa situação aqui dos códigos nazistas, essa máquina, essa Enigma que eles criaram, ela conseguia mais de 1 trilhão de possibilidades. É um número muito alto e só construindo outra máquina para conseguir tentar desvendar esse código, né? E aí, dentro desse universo de possibilidades, a gente pode tomar aqui um outro conjunto. Johnny, é porque eu Diga. acho que você não está vendo, tem uma aluna com a mão levantada. Ah, sim, é porque eu não vejo aqui mesmo. Eu estou na tela aqui. Emanuele? Professor, eu acho que uma observação importante, né, que eu achei incrível do filme é que eles tinham 24 horas, né, para decifrar o enigma. Ah, você já viu o filme, Inicialmente. né? E assim, a história é incrível do filme e é assim uma matemática pura, né, que a gente vê, né, inicialmente ali eles começam praticamente do zero, né, e assim, eu acho que fica dica para os colegas assistirem que começa a dar desespero a hora que falta assim, sei lá, 10 minutos para acabar o dia, porque se trocava, né, todos os dias os códigos, assim, e é muito incrível, realmente. Eu acho que essa é uma observação muito importante, que eles fizeram tudo isso com tecnologia, se for ver, mínima, né, tudo muito à mão ali, e ainda lutavam contra o tempo, porque todo dia se trocavam as sequências. Exatamente, muito, muito bem colocado. Eles tinham, eu não coloquei aqui para vocês, mas eles tinham uma tabela de datas, eles tinham um calendário para fazer a encriptação da mensagem, e cada dia era usado uma combinação diferente. Então, quando eu falo aí dessas trilhões de possibilidades, cada dia era usado uma diferente, e que cada dia era todo um começo na questão lá de tentar decifrar a mensagem. Mais cedo, Johnny, o Márcio também tinha levantado a mão. Márcio, você quer falar? O professor Alexandre, obrigado aí. O professor, na realidade, eu não sei se meu comentário vai caber bem agora, que ele era para ser, professor Jones, eu queria um comentário logo após a resolução daquele primeiro exercício. Agora, se você achar melhor seguir a aula e eu perguntar no final, para mim não tem problema não. Não, eu acredito que você possa fazer o comentário, não tem problema. Porque, na realidade, eu ia pedir para você comentar a questão 2 do fórum, porque eu resolvi, mas eu vi vários outros, quando eu fui observar os outros colegas, tinha vários outros maneiras de resolver. Certo. E aí, então, assim, comentar mesmo, assim, o que pode levar, os enganos e tal. Mas você querendo deixar para o final, para não perder a sequência da probabilidade, eu não me importo, não. Sim, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou dar sequência aqui, e no final, antes de concluir para o debate aí com vocês, eu volto nessa questão, sim, comento. Só porque, assim, foram tantos comentários diferentes lá, eu falei, caramba, se desse uma explanada ia ser bacana. Então pode seguir sua aula, professor. Desculpa interromper. Não, tranquilo. Vou continuar aqui, então. Eu parei aqui falando da probabilidade. Na verdade, aqui é só a definição, para a gente comentar um pouquinho sobre a probabilidade. Se a gente toma aqui um subconjunto A desse universo, em que eu quero aqui digamos que eu chame aqui de um evento desejado.
Porque é basicamente isso que se baseia no estudo da probabilidade, né? A gente tem um universo total de possibilidades e a gente tem um evento desejado que a gente quer calcular a quantidade de frequência que ele possa acontecer dentro desse universo. Que eu estou sempre fazendo essa relação aqui da barrinha lá no código nazista, porque a frequência era muito alta, por isso que levou a uma facilidade, tá, gente? Não é também que isso fez quebrar o código, não. O que fez quebrar o código vai muito além disso. Isso aqui acabou gerando uma sugestão para eles criarem uma máquina lá, mas vai muito além disso e é um negócio bem mais complicado. É um negócio bem incrível mesmo. Mas, enfim. E aí, então, a gente define aqui como a probabilidade de um evento A acontecer como o número de elementos, a quantidade de elementos que eu tenho nesse conjunto A, dividido pela quantidade de elementos que eu tenho nesse conjunto U aí. Ok? Um detalhe importante é que essa probabilidade de um evento A qualquer acontecer, ela vai ser no mínimo 0 e no máximo 1. A gente poderia também relacionar aqui com o 0 também poderia pensar como 0% e o 1 como 100%, pensando aqui em porcentagem. Outra coisa importante aqui é que se eu pegar a probabilidade do próprio universo, já que ele contém todas as possibilidades, então a probabilidade de ocorrência dele vai ser 1. E outra coisa também que é importante comentar, existem eventos que podem ser representados aqui pelo conjunto de símbolo vazio, que são eventos impossíveis de acontecer. Então, por exemplo, digamos que eu queira tirar 8 em um dado que só tem 6 faces, numeradas de 1 a 6. Só uma ideia aqui para representar para vocês. E tem outro detalhe importante, que é quando a gente junta eventos diferentes, né? Quando eu pego aqui também tanto o A e o B sendo subconjuntos aí do nosso universo, o que seria para a gente a probabilidade, por exemplo, se eu juntasse o A com o B, né? Eu teria duas situações possíveis. A primeira situação possível seria somar as duas possibilidades. Se eu tiver eventos independentes, ou seja, quando eu digo eventos independentes, é porque um não interfere no outro, não tem nada comum entre os dois, aí a interseção deles seria um conjunto vazio. Ou então eu poderia ter a probabilidade dessa união dos dois conjuntos sendo a soma das probabilidades de cada conjunto. Deixa eu só consertar aqui que eu coloquei um A, é um B. Só que aí, ao pegar o A e o B, que tem alguma coisa em comum, eu estaria contando o que tem nos dois, o que tem ao mesmo tempo nos dois, duas vezes. Então, eu teria que remover essa probabilidade da interseção uma vez. Esse aqui é o caso em que a interseção dos dois conjuntos ela não é vazia, diferente do vazio. Generalizando, isso aqui vale para os dois casos, né? Porque se a probabilidade... Se a interseção for vazia, é óbvio que a probabilidade vai ser 0. Então, essa segunda equação que eu escrevi aqui, na verdade, ela abrange as duas. Nesse momento aqui, eu não vou ficar entrando muito em outras partes matemáticas aqui da probabilidade. Eu vou partir aqui já para algumas aplicações práticas que eu acho interessante aí, que não sei se vocês já conhecem, mas que vocês podem estar tentando trabalhar alguma atividade diferenciada depois aí com seus alunos ou pensando em algum projeto depois. Tem uma particularmente que eu acho bem interessante, que a gente chama de lei de Benford. Da mesma maneira que as letras, que eu comentei lá na aula passada, eu comentei lá na criptografia de César, a criptografia de César é muito falha,
por causa das letras repetidas, né? A frequência de letras de cada alfabeto. No caso do alfabeto da língua portuguesa, que a letra A é a mais frequente, então, provavelmente usando o código de César lá, a letra que for a mais frequente, lá na mensagem, mesmo depois de encriptada, tem muita chance de ser a letra A, tem uma probabilidade alta. E aí fica mais fácil tentar encontrar um padrão para quebrar o código. Uma coisa interessante é que isso também acontece nos números. No seu dia a dia, fica até uma curiosidade para vocês pegarem. Quem quiser depois pegar e fazer essa atividade manual mesmo, vai ver que é muito interessante. Quando fizer uma compra de supermercado, pega lá um cupom de supermercado, vê lá todos os números que estão lá, de todas as informações, não só dos preços. Informação, data, qualquer informação numérica que tiver lá no cupom, tentem anotar quantas vezes aparece o número 1, quantas vezes aparece o número 2, número 3 e assim por diante. E aí eu tenho certeza que vocês vão perceber que o número 1, ele é o que mais aparece. Apesar dos algarismos eles estarem distribuídos, o número 1 é o que mais aparece. E não importa o que for que você for fazer. Se você for olhar um calendário, se você for olhar uma revista, um jornal, tudo que você usa de número no dia a dia, o número 1, no final das contas, vai ser o que mais aparece. E aí o matemático Benford, ele desenvolveu até uma lei que faz uma aproximação das probabilidades. O que ele fez, na verdade, gente, foi um levantamento muito, assim, muito grande. Ele pegou muito material para fazer essa análise e criar essa aproximação aqui, que é a probabilidade de frequência de um dígito. E aí ele fez uns cálculos lá que o dígito 1, ele tem mais ou menos probabilidade de 30% de frequência. O número 2, aproximadamente aí 17%, 18%, e assim diminuindo. Disparado que o 1 na frente é o mais usado. E um detalhe interessante disso, uma aplicação muito boa, isso já foi muito usado para poder trabalhar com licitações fraudulentas. Olha só que coisa interessante. O que é uma licitação fraudulenta, né? Uma licitação fraudulenta é que provavelmente vão ser alterados preços, valores, informações. E quando alguém faz isso de maneira aleatória, provavelmente ela vai estar interferindo nessa frequência aqui. E aí, possivelmente, vai dar para perceber isso. Então, uma atividade, por exemplo, que eu já fiz com alunos foi levar algumas listas de preço, como se fossem alguns exemplos assim de licitação mesmo, e sugerir para eles descobrir qual eles achavam que poderia ter mais indício, tá? É claro que isso aqui não garante que alguma coisa é fraudulenta, é só um indício. E aí, mostrei depois para eles essa tabela aqui de probabilidade para poder ver se interferia em alguma coisa. E aí eles começaram a perceber que tinha uma das listinhas que eu passei para eles lá, que elas tinham mais tendência a ter sido realizadas essas modificações. O número 9, por exemplo, passou a aparecer muitas vezes, o número 7 também passou a aparecer muitas vezes. Lembrando que quanto maior o arquivo que você pegar, maior chance você vai ter de aproximar essa probabilidade aqui, né? Se você pegar aí um número de telefone, por exemplo, não vai ser tão eficiente assim. Agora, se você pega aí um cupom de feira de supermercado, por exemplo, que digamos aquela feira lá grande que a gente faz no começo do mês, provavelmente vocês já vão perceber um padrão relacionado com isso aqui. Então, é uma sugestão de aplicação muito interessante do estudo de probabilidade, que envolve também o logaritmo aqui. Poderia ser até relacionado aí com as duas coisas. Outra coisinha que eu queria comentar aqui também de modo breve é sobre a probabilidade condicional. E
E aí, às vezes, gera uma dúvida. Uma condição, o que é a probabilidade condicional, né? A gente tem aqui uma probabilidade, eu coloquei aqui um exemplo de um evento puro, digamos assim. Qual a probabilidade de se ter soma 7 na soma de dois dados? Fazendo umas continhas aí, vocês vão perceber que essa probabilidade... Na verdade, eu não ia colocar 7 aqui, né? Eu acho que eu troquei alguma coisa aqui. Depois eu vou mudar, tá? Aqui não era para ser 7 não, tá, gente? Aqui era para ser 4. Depois que eu for mandar o arquivo lá para vocês lá no ambiente virtual, eu troco aqui. Mas, enfim, era para ser 4. Qual a probabilidade de você ter soma 4 na soma de dois dados? E aí, fazendo uns cálculos aí, que é bem tranquilo, vocês vão perceber que, na verdade, essa aqui seria 1 em 12, que é aproximadamente 8,3%. E aí eu coloquei aqui, baseado nessa ideia de condicional, duas diferentes, para a gente poder pensar. Uma condição, ela aumenta uma probabilidade ou ela diminui uma probabilidade? São problemas que ocorrem às vezes aí e que pode ser que induza ao erro dos alunos também, né? Que eles acham que uma conclusão ela sempre vai aumentar a chance de uma coisa acontecer. E, na verdade, não é isso que acontece, né? Depende dessa condição. Tem condição que, inclusive, mantém a probabilidade sendo a mesma. Então, por exemplo, nessa situação aqui, que eu coloco a condição que no primeiro dado sai 1, a chance de a soma ser 4, ela aumenta. Ela vai passar aqui de 8,3% para aproximadamente 16,7%. Eu não vou entrar muito nos cálculos aqui não, são só uns comentários mesmo. E nesse outro caso aqui, por exemplo, sabendo que no primeiro dado saiu 4, obviamente já fica impossível, né? A soma ser 4. Então, isso aqui, na verdade, seria igual a 0%. Ou seja, eu tenho aqui um evento que tem uma chance de acontecer e a condição, ela pode, às vezes, aumentar a chance desse evento acontecer ou, então, ela pode fazer diminuir a chance desse evento acontecer. Nesse caso aqui, ela anulou a chance disso acontecer. Só um detalhe aqui, essa probabilidade condicional, quando a gente tem essas condições aqui descritas, tem uma equação que pode ser trabalhada aí com ela, que é a probabilidade de ocorrência de um evento A, sabendo que ocorreu um evento B. Eu coloquei um exemplo aqui justamente para fazer essa associação. E o cálculo aqui ele é feito pela probabilidade da interseção dos dois eventos, o A com o B, dividido pela probabilidade do B. Nesse segundo caso aqui, nessa segunda situação aqui, por exemplo, a gente poderia resolver ela tranquilamente utilizando essa equação aqui. Eu não vou entrar a fundo, deixo esses detalhes aí para quem quiser olhar depois, por causa do nosso tempo. Mas isso aqui também, se a gente fizer aqui uma modificação aqui na equação, na verdade, isso aqui é a mesma coisa de falar que a probabilidade A na condição de B ocorrer vezes a probabilidade de B é igual à probabilidade da interseção de A com B. Então, na verdade, aqui a gente, utilizando esse conceito de probabilidade condicional, a gente, na verdade, associa com outro conceito, que é o da multiplicação de probabilidades. Lembrando que se aqui o B, por exemplo, não tem interferência no A, isso aqui, na verdade, é a mesma probabilidade do A. Então, quando o A e o B eles são independentes, a probabilidade da interseção dos dois, que eu comentei aqui anteriormente, ela é, na verdade, dada pela multiplicação da probabilidade de cada evento, separado. E aí, só para concluir, e eu vou abrir a discussão com vocês, vou só mostrar outra ideia aqui de aplicação muito boa,
que é a probabilidade geométrica. Eu coloquei aqui uma imagem de uma questão do Enem, que ela fala justamente aqui de umas antenas de celular que tem a área de cobertura, e ela trata exatamente da ampliação de área de cobertura. Tem umas questões também que falam da probabilidade de você estar num lugar que chega um sinal de uma torre, dado o território lá, por exemplo, de uma cidade. E aí eu trouxe umas imagens aqui que sugerem estudo ou alguma atividade prática que possa ser realizada de acordo com esse estudo aí da probabilidade. Tem lá o alvo, né, que a gente atira lá os dardos para poder tentar acertar a pontuação. E isso aqui, na verdade, tem todo um estudo de probabilidade com isso aqui para poder colocar as pontuações, né? Obviamente que a pontuação aqui ela não é colocada de maneira aleatória, ela é colocada baseada na probabilidade que você tem de acertar um certo alvo. Então, desconsiderando um pouco a habilidade da pessoa e que, digamos que ela vai acertar em algum lugar aqui, a gente poderia fazer uma associação entre áreas aqui de partes desse círculo, por exemplo, com a probabilidade aqui da pessoa obter uma certa pontuação. Então, é uma atividade aí que pode ser realizada em cima disso. Outra imagem que eu coloquei aqui também foi a respeito lá daquele... Não sei se vocês já viram aqueles jogos de parque de diversões, que o cara vai lá e coloca 2 latinhas, a gente tem que chutar a bola e acertar as 2. Ele tá ali para ganhar o dinheiro, né? Então, ele sabe que ao fazer aquilo ali, a probabilidade de alguém acertar é bem menor do que a de alguém acertar. E a longo prazo, depois de realizado isso várias vezes, ele vai ter ganhado ali uma quantidade de dinheiro. Então, as pessoas olham lá as 2 garrafas ou as 2 latas, é possível chutar a bola e acertar. E na maioria das vezes não é tão óbvio assim, né? A probabilidade, o estudo da probabilidade, que pode ser feito um modelo, um trabalho, um modelo, pensando na distância, no tamanho da bola e tudo mais, justamente para ser feita a atividade. E aí envolve algumas situações, né? Não pode colocar muito perto, senão a pessoa vai acertar toda hora. Se eu colocar muito longe e ninguém acertar, ninguém vai querer pagar esse negócio, né? Então tem que ter ali uma margem de erro para a pessoa, de vez em quando, um ganhar e os outros estarem olhando. Então, é uma sugestão aí que dá para a gente pensar em alguma atividade sobre essas coisas. E por fim aqui, eu trouxe aqui só o enunciado de um problema que eu deixei lá no fórum de discussões, nesse último agora, que é sobre o jogo do disco. Que também trata de probabilidade geométrica. Esse jogo do disco, eu vi ele pela primeira vez em nenhum dos materiais, que é do conjunto dessa pós-graduação mesmo. Não sei se foi exatamente dessa pós-graduação, mas tem um dos materiais que está nessa coleção aí de livros, desses cadernos didáticos, que, se eu não me engano, trata de um jogo desse, em que basicamente o que acontece? A gente tem aí um piso ladrilhado, quadrado, e a gente vai jogar um disco no ar e tentar que o disco caia nessa posição A aqui, por exemplo, que o disco caia dentro do quadrado sem tocar as laterais do quadrado. O que não poderia, por exemplo, acontecer nem no B e nem no C. E aí eu criei aqui alguns dados baseados no problema aqui que eu propus para vocês, que é uma atividade que talvez também possa ser adaptada e ser realizada com alunos em sala de aula, baseado aí no estudo da probabilidade, da geometria e dos cálculos também. Eu considerei aqui um piso de 0,5 metro por 0,5 metro e um disco de diâmetro de 30 centímetros. E um disco de diâmetro de 30 centímetros. E aí eu coloquei aqui que um amigo, numa festa, fez uma proposta para o outro, em que ele ia jogar o disco para cima. Se o disco caísse dentro do quadrado, ele ia pagar R$20 para o outro.
E caso o disco sobreponha alguma junção entre os ladrilhos, então o outro amigo deveria pagar R$ 10. E aí tem mais coisas lá escritas na questão, mas a ideia é que um aceitou, e aí eu fiz algumas perguntas aqui sobre essas informações. Será que esse João que fez a aposta com o Paulo, será que ele vai sair ganhando? Será que ele vai sair perdendo? Qual deveria ser um valor melhor aqui para ele cobrar? Para ele sair ganhando mais ou para ele não perder? Qual que seria o tamanho ideal do disco para que ele pudesse ter mais chances de vitória ou até mesmo para poder conseguir atrair os amigos para jogar? Relacionando aí com que para atrair alguém para fazer a aposta, ele deveria ter uma taxa de perda também, né? Para quem for entrar no jogo perceber que existe uma chance de ganhar, uma chance considerável. Mas, enfim, lá no fórum está melhor descrito. E aí, depois vocês dão uma olhada lá, que é um problema bem completo, tem um monte de coisa, um monte de detalhes. E eu acredito que seja uma atividade bem interessante também para tentar levar isso para a sala de aula. Aí, por enquanto, aqui eu encerrei, mas na verdade, deixa eu fazer o comentário aqui logo lá do. Só um instante. Quem foi que tinha falado da questão? Eu, professor Márcio. Isso. Professor, tem como você só me falar os dados da questão aí para eu comentar com vocês? Porque, se eu não me engano, era de picolé, de sorvete, alguma coisa assim, não era? Eu não vou conseguir abrir ela aqui, mas eu sei que era. Eu tinha que escolher entre alguns sorvetes, abacaxi. Eu coloquei A, B, C, F e U. Com a possibilidade de escolher 3 sabores entre esses sorvetes. A, B, C, F e U. F e U. Eu não sei quais são, mas vamos considerar aqui que Isso, sei lá, amora. Escolher 3. Oi? Escolher 3 sabores desse. Isso. Então, basicamente. Eu não tem como eu abrir o problema, que eu estou no aplicativo da live, né? Ok. Mas aí lá, se eu não me engano, pela maneira que eu deixei escrito lá, eu não coloquei lá escolher 3 sabores. Eu coloquei escolher 3 bolas de sorvete. Ah, sim. Eu não lembro do problema, eu só estou com minha anotação aqui. Se algum colega Mas puder assim, ver o problema o fato que eu quero comentar com vocês é porque quando eu coloco lá escolher 3 bolas de sorvete, alguém colocou o problema aqui? No chat aí. Ah, sim, alguém colocou aqui, ótimo. Cecília foi uma sorveteria que vende bolas de sorvete nos sabores abacaxi, baunilha, chocolate, framboesa e uva. De quantas maneiras diferentes ela pode comprar 3 bolas de sorvete? Ah, tá. Então, quando eu coloco 3 bolas de sorvete, eu estou colocando alguma restrição se ela, por exemplo, pode pegar 3 de framboesa ou se ela tem que pegar uma de cada sabor? Não. Não, ela pode pegar quantas ela quiser, do sabor que ela quiser. Ela pode pegar todas de abacaxi, ela pode pegar uma de abacaxi, uma de framboesa e uma de uva. Então, na verdade, esse problema aqui, ele não é uma combinação simples, ele é uma combinação com repetição. Ô, professor. Diga. Eu não quero interromper seu raciocínio, que eu queria, antes de você terminar a sua resolução, eu queria comentar a minha, porque, na realidade, eu te confesso que na última aula eu até falei com o professor Alexandre que eu não assisti a aula. Uhum. Eu peguei um pedacinho da gravação e eu fiz de maneira mecânica que a gente já está acostumado a fazer com esse tipo de problema em sala de aula. Entendi. Aí, em cada mais, eu coloquei um tracinho. Se você puder riscar aí, para acompanhar meu raciocínio. Certo. Em cada mais, eu coloquei uma barra. Em cada mais, você colocou uma barra? Uma barra? Não. Coluna. Descendo. Ah, sim. E eu tinha que encaixar esse resultado 3 aí dentro, né? Então ficou... Isso. Coloquei uma bolinha em cada quadradinho.
Isso aí você pode colocar, por exemplo, uma aqui. No meu caso, eu coloquei dentro, né? Mas tanto faz. Eu poderia colocar, por exemplo, as 3 aqui fora. Isso. Eu falo assim, como esse tipo de problema você acaba fazendo de maneira mecânica, que já está acostumado, Uhum. só que não foi da maneira que eu vi lá do pessoal fazendo combinação. Então, a minha permutação seria 7 elementos, porque daria 4 barrinhas e 3 bolinhas. Exatamente. Os 4 tracinhos, uma repetição de 4, e as 3 bolinhas, uma repetição de 3. Exatamente. Então, Seria ficaria 7 P de 7 fatorial, com... 3 fatorial, 4 fatorial. Então, assim, eu descubro que ela é com repetição depois que eu faço os tracinhos. Na leitura do problema, somente eu, particularmente, eu tenho uma certa dificuldade. Isso. Mas aí que tá. A ideia é... Mas, assim, eu também acho que para trabalhar com alunos, por exemplo, essa representação aqui, ela é ótima. De você estar separando aqui os sabores e tentar, pelo menos, exemplificar alguns casos, assim, colocar não só esse que eu coloquei, mas colocar alguns casos diferentes, tentar fazer eles entender que é uma permutação, ou então uma... Na verdade, isso aqui agora também se torna uma combinação simples, né? Uma combinação 7-4, uma combinação 7-3. Porque às vezes fica difícil compreender o conceito de combinação com repetição, só olhando para a equação ou só olhando para o problema. Mas a ideia lá de poder ter repetição é exatamente quando a gente não fala que tem que ser diferente. Quando a gente não fala que tem que ser diferente, é porque pode ser repetido, né? Mas bem colocado aí a ideia. Agora, a maneira correta que foi pedida de resolver, como é que seria? Na verdade, essa maneira aqui está corretíssima. Eu também não estipulei uma maneira correta de resolver. É porque quando eu vi o webinário, estava usando combinação de outra forma, né? Aí estava lá N-1, K-1, e eu falei, caramba, eu não estou acostumado a usar desse jeito. Mas, de certa forma, aqui, o objetivo final é resolver a questão. Então, aqui, a gente poderia pensar na permutação, em que eu tenho 3 elementos repetidos e 4 elementos repetidos. Seria uma solução para o problema. Isso aqui vai ser 7 fatorial dividido por 3 fatorial, 4 fatorial. É um jeito de resolver. Outro jeito de resolver é fazendo a combinação simples aqui também. Você vai ter 9 não, você tem 7 símbolos e você tem, por exemplo, 3 opções para escolher o lugar que os pontinhos vão ficar. Ou ainda poderia ser também combinação 7-4, em que você tem 7 símbolos e você vai escolher as 4 posições que as barrinhas vão ficar. Isso aqui também se resume no mesmo cálculo aqui também. Mas a ideia que eu quero propor na aula é transformar isso na equação. E aqui, na verdade, isso aqui é uma combinação com repetição, né? Que no caso seria o jeito que, antes de fazer a combinação com repetição, eu sugeri a solução dessa maneira também. Mas aqui, pensando na combinação com repetição, eu teria 3 elementos, né? Eu teria 3 elementos, 3 quantidades totais para distribuir para 5 sabores, né? Na verdade, eu coloquei na ordem contrária aqui, mas, enfim. Deixa eu só corrigir aqui com vocês. Eu tenho aqui, no caso... Eu tenho 5 sabores para eu distribuir a quantidade de 3 aqui neles. Isso aqui eu já comentei com vocês lá que era combinação com repetição, até no começo da equação na aula. 5 mais 3 menos 1 com o próprio 3. Isso aqui, na verdade, é transformado numa combinação simples, que é 5 mais 3, 8, menos 1, 7, com o próprio 3. Então, na verdade, a combinação com repetição aqui, ela acaba sendo transformada nessa combinação simples, que é, na verdade, essa permutação com repetição. Então, seria a solução do problema aí.
Aí, se eu não me engano, isso aqui dá combinação 7, 3, dá quanto? 35? 7 combinação 3, isso, 35, né? 7 vezes... É, isso mesmo. Então, seria a solução para o problema. Ok, porque dessa outra forma eu trabalho muito pouco. E eu vi uma resposta de um colega lá, não lembro se foi Rodrigo, alguma coisa assim, e eu achei a resposta dele sensacional, assim. E eu falei, caramba, da onde que ele tirou isso? E na correria eu não assisti a aula direito, só puxei alguns tópicos, e eu fiquei na dúvida. Você dá parabéns pro colega lá, porque quando eu vi no webinário lá, gostei muito da resposta dele. A Vanessa comentou aí que está achando muita coisa, mas assim, talvez fosse uma coisa a ser pensada também. Talvez pudesse valer mais pontos o fórum, então, mas até o momento vai ser isso mesmo, né? Talvez em outra situação pudesse valer mais pontos, porque eu vejo como um momento muito importante em que vocês podem ali interagir entre vocês, já que a pós-graduação tem esse caráter EAD, né? Então, eu acredito que pode ser dessa maneira. Mas aí, como Maria Aparecida falou, já foi combinado assim, tá feito, né, Maria Aparecida? Então, a gente vai concluir dessa maneira. Eu falei que, no caso, poderia, em alguma outra situação, ser pensado de maneira diferente, mas no caso aqui já está feito, a gente vai manter o padrão que foi atribuído. Pode comentar? Não, foi eu que tinha levantado a mão A justamente para Denise. falar isso. É porque antes da pós-graduação começar, aí eles fizeram todo o questionamento, e aí que chegaram à conclusão dessa divisão de pontos, entendeu? A coordenação e tal. O que ela falou. Entendi. Mas assim, gente, por exemplo, eu deixei essa questão lá para vocês resolverem, e eu fico aqui, sabe, às vezes, ver se alguém manda mensagem lá. Eu deixei o contato lá na descrição lá do curso. Se alguém tivesse mandado mensagem, por exemplo, eu teria enviado alguma sugestãozinha para a pessoa conseguir resolver mais rápido a questão. Inclusive, tem a outra aí também, dessa semana. Fica a sugestão aí para vocês também. Outra pessoa levantou a mão aí? Vanessa? Ô, Johnny, boa noite, tudo bem? Boa noite. O meu questionamento aí não foi para valer mais pontos, não. Eu só acho o seguinte, é muita coisa que está sendo cobrado nos últimos fóruns, né? Não só nesse. A gente tem que responder, tem que interagir com o colega, tem que aguardar 30 minutos para depois interagir. Então, assim, a gente tem uma rotina bem complicada, sabe? Ainda tem essa atividade aplicada que é para entregar agora, né? Então, assim, é muita coisa. O prazo está muito curto, 3 dias só para a gente fazer tudo isso. É corrido mesmo, mas assim. John, Fala, com Luciano. relação ao prazo, se você quiser fazer alguma alteração, pode ficar à vontade. É você que decide. Você fala o que em relação a. A prazo do fórum, se quiser dar mais 2, 3 dias para eles fazerem, Ah, tá, não sim. tem. Esse último agora, por exemplo, está programado para terminar dia 14. Porque semana que vem é período de férias, né, já, do curso. Mas, assim, se não tiver problema aí para a Denise depois, eu posso estar vendo com ela, eu posso ir lá e alterar a data, deixar mais uns 3 dias lá, para o pessoal responder mais com calma. É que toda semana dá uma semana para a gente fazer, né? Daí agora essa semana só deu até sexta, então por isso que o pessoal está reclamando. A semana na escola tá bem puxado aí para o pessoal terminar a DED, fechamento de nota, recuperação de aluno, e mais esse trabalho da semana, e mais o trabalho ainda tem que entregar, não sei qual data que é essa semana que vem, do vídeo ou da aula, né? Uhum. Tá bem puxado. Então, eu conversei com a Vanessa aí, a gente estava conversando, a gente está achando muito pouco tempo. Tá muito corrido.
E eu acho que não tem necessidade dessa correria, né? Porque o curso não vai acabar esse fim de semana, né? Vai ter mais curso para frente, né? Certo. Mas tranquilo, Alexandre, eu vou ver aqui direitinho, sim. Eu também concordo com vocês que principalmente essa última semana é muito corrido, mas eu vou analisar aqui com calma e provavelmente a gente vai dar uma alterada aqui na data, sim, tá bom? O Rodrigo perguntou se na questão dessa semana consideramos a espessura do rejunte desprezível. Sim, vamos considerar que é um porcelanato bem encaixadinho e que a espessura lá não vai fazer muita diferença não, tá? Talvez eu tenha colocado isso lá na questão. Aqui na que eu mostrei para vocês, talvez não, mas lá no fórum talvez eu tenha especificado esse fato aí. Outra pessoa tinha levantado a mão. O professor, Sim, Márcio. na realidade, eu vou esperar se eu responder a última pergunta do chat aí para eu poder fazer a minha. Ah, tá. Se eu vou alterar a atividade, a data, no caso, alterar a data, né? Porque a proposta da atividade eu já até alterei uma vez. Eu vou ver, tá, Jane? E Márcio também. Depois eu vou entrar em contato aqui com o pessoal direitinho. Aí, qualquer coisa é repassar para vocês em relação a essa data. Tá, agora, professor, sem querer abusar, eu podia só dar que eu me embananei agora, como o pessoal falou aí, com esse final de bimestre agora na escola, eu estou um pouco atrasado com a atividade aplicada. Você podia dar uma pincelada, assim, como que é para fazer tudo, que eu estou meio que perdido. Que agora que eu vou pegar para mexer com isso, e eu estou vendo que meu tempo está curto. Certo. Então, de forma resumida, inicialmente, o que é que eu tinha proposto na atividade aplicada? Um plano de aula de uma atividade numa aula. Eu coloquei lá uma sugestão de materiais para vocês acessarem. Tem até um livro que eu acho bem bacana, que é do PIC da UBMEP. Mas, enfim, vocês podem utilizar outras coisas. Inclusive, alguma coisa relacionada até à aula de hoje, por exemplo, se você achou interessante aí que dá para usar. Então, basicamente, era isso que era para fazer. Era um plano de aula, aplicar essa aula e escrever um relatório. Só que aí depois teve gente que ficou achando muito corrido. A questão de ter que aplicar, por às vezes não ter muito contato com a sala de aula, ou até mesmo não trabalhar com a turma relacionada ao conteúdo. Aí eu dei uma segunda sugestão, que era fazer o plano de aula e fazer um vídeo explicando uma atividade que poderia ser aplicada. Fazer um vídeo lá de entre 7 e 10 minutos, se não me engano, se eu coloquei. Tem que dar uma olhada direitinho lá na descrição. Mas, basicamente, eram essas duas possibilidades. Então, na realidade, eu faço o plano de aula e gravo um vídeo acompanhando o meu plano de aula. Isso é uma possibilidade. E a outra possibilidade, que inclusive teve gente que preferiu a primeira, foi realmente fazer a aula com os alunos e depois descrever o que foi realizado. Aí ficou, como o pessoal questionou no primeiro dia já, aí eu aumentei essa segunda opção justamente para ter essa flexibilidade aí de escolha de vocês. Aí ficaram essas duas opções aí em aberto. Ok. Obrigado, professor. Ok? Eu vou dar uma conferida lá, viu, Roberto? Se fala ou não. Se não, eu posso acrescentar lá com vocês. Mas a gente vai considerar que é desprezível para facilitar também os cálculos e também uma possível atividade com os alunos, né? Senão fica muito mais complicado. Mais alguma coisa, gente? Então, ok. Se não tem mais nenhuma pergunta, desejado boa noite a todos. Obrigado a vocês aí. A gente está encerrando o último webinar aqui do curso. Então, qualquer coisa eu vou estar à disposição ainda no fim da realização das atividades. E até a próxima, então.